Oi, gente, eu sou a Malu Fonseca, tutora de física aqui do projeto. E hoje a gente vai ter uma aula sobre acústica. A gente vai falar muito sobre ondas sonoras aqui. Eu vou dar primeiro uma base para esse conteúdo. A primeira coisa que a gente vai saber, é o conceito de ondas. É basicamente propagação de energia, não propaga matéria. Essa propagação é feita em movimentos de oscilação que se distanciam da origem. No caso do som, a gente vai ter uma onda mecânica, ou seja, uma onda que precisa de matéria para se propagar. Ou seja, o som não se propaga em vácuo. E também é uma onda longitudinal. A gente tem dois tipos de ondas, a longitudinal e a transversal. A transversal é aquela que a gente sempre vê, que forma uma ondinha assim. E a longitudinal é quando você pega, por exemplo, uma mola. Você abre e fecha ela, isso é sua onda longitudinal. O som tem 3 classificações em intensidade, altura e timbre. Diferente do que muita gente tem como base quando pensa em altura, a gente não está falando de um som alto ou de um som baixo. Isso a gente vai estar falando em intensidade. A intensidade, ela vai estar falando sobre a amplitude do seu som, ou seja, a distância do meio da sua onda até uma das cristas ou um dos vales. Crista é o ponto mais alto e vale é o ponto mais baixo. Quando a gente fala de intensidade, então a gente fala sobre um som sendo mais alto ou mais baixo de acordo com a sua amplitude. O que vai definir a altura vai ser a frequência do som. Essa altura, ela vai definir o som entre mais grave ou mais agudo. A frequência é a quantidade de vezes que aquela onda se repete em uma determinada unidade de tempo. Já o timbre, ele vai servir para a gente identificar a fonte de um som. Ele é o conjunto das ondas que vão formar aquele som. E é basicamente o que te faz distinguir uma música sendo tocada em uma flauta, por exemplo, do que essa mesma música, sendo tocada em um violão. O último ponto que a gente vai falar aqui vai ser a velocidade do som. Não é um número que você tenha que decorar, mas fazendo exercício você acaba decorando. É bem provável que a questão te dê de qualquer forma. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. A velocidade de uma onda é o comprimento de onda dela vezes a frequência. Comprimento de onda, a gente vai aprofundar mais sobre isso na aula de ondas, mas para dar um conceito básico, é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Mas na outra aula a gente vai ver que não é bem isso. Essa velocidade ela também vai depender do meio. Por isso que eu disse que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Mas em outros meios vão ser velocidades diferentes. E é a partir dessa velocidade do som que a gente vai ter o fenômeno do eco. Não só do eco, como também da reverberação do som. O eco é quando tem essa reflexão da onda sonora e a gente escuta uma repetição da nossa fala ou de algum outro som. A reverberação é como se fosse só um prolongamento disso. Então, em um ginásio muito aberto, em uma sala de aula muito aberta, quando a gente só escuta a voz mais alta, não é eco, é reverberação. O fenômeno de reverberação é quando essa reflexão do som, reflexão da onda sonora, acontece em menos de 0,1 segundos. Já no eco, o som ele vai e volta, o som ele reflete em mais de 0,1 segundos. Por isso que a gente compreende essa repetição. E a partir disso, sabendo que a velocidade é igual ao ΔS sobre o tempo, a gente tem como calcular a distância mínima que a gente tem que estar de alguma parede, de alguma superfície que vai refletir o nosso som, para que haja eco. Então, a gente tem que a velocidade é 340 metros por segundo, quando a gente está falando do ar. O nosso ΔS a gente não sabe, e o nosso ΔT é 0,1 segundos. Mas tem que lembrar que nosso ΔS é para ir e voltar, então a gente vai colocar 2 vezes ΔS. Resolvendo essa equação, a gente tem que a distância mínima para o eco é de 17 metros. Com isso, a gente fecha a nossa aula. É um conteúdo bem pequenininho e eu tentei resumir ao máximo aqui também. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários. E é isso, gente. Sintam-se livres para dar algum feedback na aula. Lembre-se de compartilhar o projeto e seguir a gente nas redes sociais. Tá sempre tendo vídeo aqui, conteúdo no Instagram e no TikTok também. E é isso, gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.